Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 21. Nesta manhã de domingo, quando já vivemos um verão intenso aqui no nosso Recife, as estradas estão lotadas de ônibus, de carro indo para as praias, né? Mas nós estamos aqui para primeiramente glorificar a Deus. O pastor da igreja hoje, pela segunda vez, vai desenvolver o tema As Duas Sementes. O apóstolo São Paulo disse à igreja de Roma: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Meus amados irmãos, Deus Todo-Poderoso, Deus soberano que é, teve o direito de fazer vasos para a honra e vasos para a desonra. E o objetivo desse estudo é trazer ao povo de Deus um conhecimento que traz maturidade, que faz com que tu saibas discernir o bem, mas também o mal. Então, oremos ao Senhor agora. Pai querido, Pai amado, Deus de infinita bondade e misericórdia, hoje que o Senhor iluminou os olhos do nosso coração, nós entendemos que Tu és Deus soberano, Tu és Deus sobre todos, Tu és Senhor de senhores. Tudo o Senhor faz conforme o desejo da Tua vontade. Não é a vontade do homem que prevalece, é a Tua vontade. Tu és Deus, Tu és Senhor. E hoje nós sabemos que Tu tivestes o direito de fazer vasos de honra e vasos de desonra, vasos de ira preparados para a perdição e vasos de misericórdia que para a glória o Senhor preparou de antemão, os quais somos nós, a quem o Senhor chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, para formar o Teu povo, a nação santa, o sacerdócio real, a nação cujo Deus é o Senhor. E somos nós, os Teus filhos, aqueles que o Senhor escreveu os nomes no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Ó meu Senhor, queremos que nesta manhã, mais uma vez, o Teu Espírito que está em nós venha nos dar entendimento, abrir o entendimento, Senhor, do Teu povo, da Tua igreja, para compreender verdades tão profundas, mas que são de fundamental importância para a nossa vida espiritual, iluminando os olhos do coração, nos fazendo entender todas as coisas que aqui forem faladas deste púlpito. Que o Teu Espírito, Senhor, use-me como instrumento da Tua vontade, que a minha boca seja a Tua boca, os meus olhos, os Teus olhos, o meu rosto, o Teu rosto. Que não seja o pastor Carlos a falar, não, mas Deus a falar através da minha voz. Tudo isso nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, minha família espiritual, povo de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso, este assunto das duas sementes, dos filhos de Deus e dos filhos do diabo, sempre foi um mistério que permaneceu oculto em Deus desde os séculos passados, diz a Bíblia. Mas
que o Senhor Jesus ressuscitado, quando deu a revelação ao apóstolo São Paulo do Evangelho da Graça de Deus, fez com que esse mistério fosse conhecido por Paulo, fosse revelado ao apóstolo Paulo, de que há neste mundo duas sementes, o trigo e o joio, para que Paulo tornasse conhecido a igreja de origem gentílica. Infelizmente, ao longo dos séculos, esse assunto foi esquecido, quase nunca ele é abordado nas igrejas do Senhor Jesus, a não ser nas igrejas em graça. Eu nunca ouvi nenhum pregador falar sobre isso aqui. Mas, que nós que hoje temos a mente de Cristo, e que temos olhos iluminados, e que o Senhor diz que o mundo tem que nos ver como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus, temos que conhecer em profundidade esse tema. Então, há o trigo e há o joio. O trigo será recolhido para o celeiro de Deus, e o joio será recolhido para ser queimado. Amém? A verdade é, meus amados irmãos, que ao longo dos séculos, o diabo sempre procurou esconder esta verdade do povo de Deus. Olha, esta verdade incomoda profundamente ao diabo, porque quando esta verdade é conhecida pela igreja, o campo de ação do diabo, através dos seus filhos, através dos vasos de desonra, fica muito diminuto, fica muito restrito. Ele perde aquela área de atuação vasta que ele sempre teve para agir por causa da falta de conhecimento do povo do Senhor. E o que é que ele fez para tentar encobrir esta verdade do povo de Deus? Ele introduziu na obra de Deus um falso ensinamento, que é a doutrina de que o homem tem livre-arbítrio. Esta foi a estratégia que o diabo utilizou, porque este falso ensinamento da doutrina do livre-arbítrio foi introduzida dentro da igreja, permaneceu ao longo de muitos séculos e acabou se tornando uma tradição na igreja cristã. É hoje uma tradição dentro da igreja, onde se é ensinado que todos são filhos de Deus. Todos que existem no mundo são filhos de Deus, e a tradição diz o quê? Uns serão salvos pela obediência e outros serão condenados pela desobediência. É o livre-arbítrio. A tradição religiosa tem ensinado que foi dado ao homem o direito de querer ou não querer a sua salvação, de crer ou não crer no Senhor Jesus Cristo. Entretanto, hoje que o Senhor iluminou os olhos do coração, nós vemos que a palavra de Deus nos mostra comprovadamente, aqui não há sombra de dúvida, aqui não há meio de você não enxergar a verdade. A Bíblia mostra de uma maneira muito clara a existência neste mundo de dois tipos de pessoas, duas descendências opostas, dois tipos de semente: os vasos de honra e os vasos de desonra, os predestinados à salvação e os destinados à perdição, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, por que é importante a igreja conhecer isso? Veja, por favor, em Hebreus, capítulo 5. Isto é alimento sólido que eu estou te dando. Esta igreja, ela não alimenta as ovelhas com leite, não. Ela alimenta com alimento sólido, para que tu tenhas uma vida espiritual sólida, edificada sobre rocha. Então, disse assim o apóstolo São Paulo aos cristãos hebreus, Hebreus 5, versículo 14: mas o alimento sólido é para os adultos. Quem é adulto na fé aqui, diga amém. Ah, então este alimento é para ti. Este assunto é exatamente para você que é adulto na fé, deixou de ser criança, já saiu daquela fase de só beber leitinho. Leitinho é: Jesus curou o cego, Jesus mandou a febre sair da sogra de Pedro, Jesus fez o paralítico andar, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Não, isso são alimentos, leite. Eu estou te dando alimento sólido. Então ele diz que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, a prática de quê? Da palavra, têm as suas faculdades exercitadas
para discernir não somente o bem, mas também o mal. E você sabe que esse é um dos maiores problemas da igreja, meus irmãos. O povo de Deus, como não tem conhecimento, como não recebe alimento sólido, como não tem as suas faculdades exercitadas pela prática da palavra, por vezes ele consegue discernir o bem, mas na maioria das vezes ele não consegue discernir o mal. Paulo está dizendo que nós temos que saber discernir não apenas o bem, mas também o mal, porque se você não souber discernir o bem e o mal, você vai acabar chamando o mal de bem e o bem de mal. O mal vai se fantasiar de bem e você vai dizer que é bem. E aí é uma tragédia. Você vai confundir tudo. Você vai acabar sendo enganado. Por isso que é importante teres este conhecimento. Então, nós vimos na quarta-feira, irmãos, que os filhos do diabo, eles passaram a ter uma existência humana, como os filhos de Deus têm, a partir de Caim. E que Deus tomou essa decisão de criar vasos de desonra, de revestir os espíritos daqueles anjos decaídos de carne, lá no Jardim do Éden. Vamos fazer um breve repasse no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, página 9, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Deus estava dizendo aqui no Jardim do Éden que ele poria inimizade entre o diabo e a mulher. A mulher tipificava a igreja. Deus está dizendo que poria inimizade entre a descendência do diabo. Quer dizer que há uma descendência maligna neste mundo. E quando Paulo diz para os romanos: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Quando ele fez essa pergunta, Deus aqui teve o direito de fazer também os vasos de desonra, que são o quê? Alguns dos anjos decaídos que acompanharam Lucifer na sua rebelião. Você sabe, você já aprendeu que Lucifer, quando se rebelou contra Deus, ele arrastou o quê? 1/3 dos anjos dos céus. 1/3 dos anjos acompanharam Lúcifer e se tornaram demônios. Então, quando o diabo induziu no paraíso Adão e Eva a pecar contra Deus, a desobedecer a Deus, e foi aqui neste momento que a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Então Deus quis também, para manifestar a sua ira, para mostrar de uma maneira bem clara como é o procedimento desses demônios, Deus teve o direito de tomar a decisão de também revesti-los de carne. Também permitir que eles assumissem uma forma humana, como seus filhos também assumiram. Então observe, meus amados irmãos, que desde que o pecado entrou no mundo, Deus quis fazer separação entre a semente de Deus e a semente do diabo. Desde o princípio. Deus criou, mas Deus disse: olha, eu vou pôr inimizade. Essas duas descendências serão inimigas uma da outra. Não pode haver comunhão entre as duas. Não pode. São a semente de Deus e a semente do diabo. Então, no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 4, Gênesis 4, versículo 4 e 5 diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Olha só, irmãos, logo no princípio, quando Deus criou vaso de honra e vaso de desonra, e quem foram os primeiros que Deus criou, quando ele tomou essa decisão? Caim e Abel. Porque até Deus criar Adão e Eva, e revestir o espírito de Adão e Eva de carne, e dar-lhe uma forma humana, não estava nos projetos de Deus criar vaso de desonra, dar também forma humana àqueles demônios. Mas Deus é soberano, e tudo ele faz conforme ele aprove. Então Deus tomou essa decisão. E quando o apóstolo Paulo diz que o oleiro, que é Deus, teve o direito de, do mesmo barro, da mesma massa, fazer um para honra e outro para desonra,
No texto grego original, esta palavra significa ventre. Deus teve o direito de, do mesmo ventre. Qual era esse mesmo ventre? O ventre de Eva. Fala forte, igreja. Eva. Porque só havia Eva naquele tempo. Não havia outra mulher na terra. Então, do ventre de Eva, Deus teve o direito de começar a criar essas duas descendências. Criou um vaso de honra, um vaso de desonra. Caim e Abel. Caim era o vaso de desonra, era do diabo, era um demônio encarnado. Abel, um vaso de honra, um espírito de um filho de Deus, que já existia com Deus desde antes da fundação do mundo. O Senhor predestinou, no ventre de Eva, revestiu de carne aquele espírito. Caim matou Abel. Então você percebe que, quando os dois trouxeram ofertas para Deus, tanto um quanto o outro, o que a Bíblia diz? Deus se agradou de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim, da sua oferta, não se agradou. Por que Deus não recebeu a oferta de Caim? Eles não eram irmãos, eles não tinham praticado nenhum mal, eles não tinham feito nada que levasse Deus a tomar uma atitude desse tipo, a rejeitar um e aceitar o outro. Mas por que o Senhor procedeu desta forma? Porque Deus não recebe nada que venha do mal. Deus não recebe a oferta que venha do diabo, que venha de lugares escuros, que sejam trazidos por sementes da perdição. Então de Abel, Deus sabia que ali era um filho seu. Quando Caim veio e quis fazer a mesma coisa que o irmão, Deus disse: não, a tua eu não recebo. Porque Deus sabia que ali estava um filho da perdição. Eu vou te mostrar isso na primeira epístola de João. Vamos lá para o finalzinho da Bíblia. 1 de João, capítulo 3, versículo 12. Diz assim a palavra, página 286. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então Caim era de quem? Do maligno. Caim não se tornou do maligno, irmão. Ele era do maligno. Ele era um demônio encarnado. Por isso que o Senhor não aceitou a oferta de Caim. Aceitou a de Abel. De Caim, não. De você eu não me agrado, nem da tua oferta, nem da tua pessoa. Não adianta, que você não tem lugar nas coisas do céu, nas coisas de Deus. Então, meus irmãos, desde o princípio do Gênesis, e você está conferindo isso na tua Bíblia, que Deus sempre fez distinção, sempre fez separação entre luz e trevas, justos e ímpios, vasos de honra e vasos de desonra, ovelhas e cabritos. Veja, por favor, no capítulo 28, Gênesis 28, versículo 1, página 34. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Olha só, a ordem de Deus para que era? Para que os seus filhos não se casassem com os descendentes da perdição. Quem era essas filhas de Canaã? Era aquela descendência de Cão. Está lembrado de domingo passado, de quarta-feira passada, que nós falamos aqui? Cão era a semente da perdição que estava dentro da arca. Haviam 8 pessoas na arca quando veio o dilúvio, quando o número da perfeição de Deus é 7. E essa 8ª pessoa era Cão, que era para dar continuidade a essa descendência satânica. Então criou-se a descendência de Cão, a descendência de Canaã, e Deus prontamente proibiu que o seu povo, que os seus filhos, tomassem esposa dentre as filhas de Canaã. Por que Deus deu essa ordem, irmão? Porque Deus estava dizendo, meus amados irmãos, que não poderia se misturar luz com trevas. Por isso que Deus proibiu. Não pode haver união entre a luz e as trevas, irmãos. Não podia os filhos de Deus se casarem com as filhas do diabo. Não pode uma moça de Deus, eleita, predestinada, cheia do Espírito Santo, namorar com um rapaz idólatra, um rapaz espírita, um rapaz que não congrega na igreja, que não vive os valores cristãos, que não tem a sua vida de acordo com o padrão de Deus. Ou vice-versa, também não pode um rapaz que é de Deus, que é filho do Senhor, que é ungido, que é cheio do Espírito do Senhor, namorar com uma moça que não tem a mesma fé,
que não esteja vivendo o mesmo tipo de vida espiritual. É Deus que está dizendo. Isso dá confusão, não dá certo, dá errado. E por isso você vê aí tantos casamentos esboroados, tantos lares desfeitos, porque as pessoas não têm esse conhecimento, não conhecem, e alguns que conhecem desobedecem, aí começam a manter relacionamento com qualquer tipo de pessoa, vão ao casamento e chega lá na frente, o resultado é catastrófico. É uma tragédia. É sofrimento a vida inteira. Por quê? Porque fez algo que Deus disse que não podia fazer. Você vê que os nossos irmãos judeus, até hoje, eles só se casam entre eles. E fazem muito bem. Eles fazem muitíssimo bem, irmão. Quem é da luz, quem é filho da luz, casa com filhos da luz. Quem é para a perdição, casa com os filhos da perdição. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 6, 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 14, ele diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Olha, irmãos, tu não podes te associar com quem é das trevas. Nem no teu trabalho, nem nos teus negócios, nem nas tuas amizades, nem na tua vida sentimental, nem na tua vida espiritual. Porque às vezes a pessoa faz uma sociedade com uma pessoa incrédula, monta um negócio, se tornam sócios. Olha, não dá certo. A Bíblia diz, não pode haver comunhão. Aí chega lá na frente, começam os problemas, começam os dissabores. Imagine você, uma pessoa de Deus, faz sociedade com um filho da perdição. Chega um dia na tua empresa, enfrenta uma dificuldade, e você chega lá de manhã e está o sujeito lá com galho de arruda, dando defumador, e você, que é isso? Mas não pode, o meu Deus não é isso. Não, o seu não é, mas o meu é. Eu acho que tem que dar defumador aqui dentro, para ver se as coisas melhoram. E como é que vai ficar a situação? Como pode? Não pode haver comunhão? Não pode, é Deus que está falando, não é o pastor Carlos Magno que está dizendo. Que união do crente com o incrédulo. Por isso que o cristão, o verdadeiro cristão, não pode aceitar o ecumenismo. Por quê, pastor? Porque, irmãos, o ecumenismo, ele é nada mais, nada menos do que a união, a comunhão entre a justiça e a iniquidade. Entre o que é de Deus e o que é do diabo. Quem não tem conhecimento diz, mas é maravilhoso, que movimento lindo. Olha o Papa, veja só, ele criou uma ideia fantástica, ele lançou no mundo uma ideia de que tem que haver o ecumenismo, a união de todas as religiões, de todas as igrejas, de todos os segmentos religiosos. À primeira vista, para quem não conhece Bíblia, parece uma coisa linda. Oh, é maravilhoso. Vamos ficar todos unidos, todo mundo junto. E Deus está dizendo, não, por favor. Não pode haver união. Não pode haver união entre luz e trevas. Não pode haver união entre Cristo e o maligno. Não pode haver união entre o crente e o incrédulo. Dá para você perceber isso? Como é importante ter o conhecimento da Bíblia. Senão você acaba aderindo a essas ideias humanas, inspiradas pelo diabo, e de repente você se vê caindo em verdadeiras ciladas diabólicas, em verdadeiras armadilhas que só vão trazer transtorno para a tua vida espiritual. E aí reflete na família, no casamento, nos negócios, enfim, é uma tragédia, né? Bem, então, meus amados irmãos, talvez você diga assim, pastor Carlos Magno, então, pelo que o irmão está mostrando, eu posso estar absolutamente convicto que existem neste mundo demônios em forma humana, demônios em forma de pessoas, demônios revestidos de carne. Sim, é verdade. Tu podes estar absolutamente convicto disso. Não sou eu que estou te dizendo, eu estou te mostrando aquilo que Deus diz, aquilo que a Bíblia está mostrando, e de uma maneira muito clara. Olha, o Senhor Jesus, ele não deixou nenhuma dúvida quanto a isto. Vamos ver em João, livro de João, capítulo 6, versículo 70. Acompanhe junto com o teu pastor, por favor.
página 121. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Olha, irmãos, a tradição religiosa, contrariando esta afirmativa do Senhor Jesus, tem ensinado ao povo de Deus que Judas era um filho de Deus, mas que um dia, por causa da sua cobiça, por causa da sua avareza, se deixou usar pelo diabo. Não, Judas nunca foi um filho de Deus. Jesus afirmou que ele era o quê? Um diabo. Ele disse: eu não escolhi vocês em número de 12. A turma deve ter balançado a cabeça. Sim, sim, senhor. Pois bem, um de vocês 12 aí é diabo. É um diabo encarnado. É um demônio em forma de homem. Jesus nunca disse que Judas seria usado pelo diabo. Pastor, se ele era um diabo, como o Senhor Jesus está mostrando, por que Jesus o colocou no meio dos 12 apóstolos? Porque somente um filho do diabo poderia desempenhar aquela missão, poderia cumprir a escritura. Havia uma profecia que dizia que o Filho de Deus teria que ser traído, teria que ser vendido por 30 moedas de prata, tinha que ser entregue na mão dos pecadores. Ora, quem poderia desempenhar isto a não ser um filho das trevas? Por isso que o Senhor o chamou e o colocou ali no meio dos 12, para que ele desempenhasse esse papel. Mas esta não foi a única vez, meus irmãos, que o Senhor Jesus identificou pessoas como sendo filho do diabo. Não foi essa a única vez. Se você virar uma página na tua Bíblia, no capítulo 8 de João, no versículo 44, vejam, escute as palavras do Senhor: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha, será que Jesus estava aqui louco? Será que o Senhor Jesus estava falando palavras irresponsáveis? Será que ele estava chamando um grupo de pessoas de filho do diabo sem saber o que ele estava dizendo? Não, ele é Deus, ele sabe todas as coisas. Nós é que não podemos julgar. Nós não podemos dizer fulano é do diabo, fulano não é do... Não, porque às vezes a pessoa está com atitudes de filho do diabo, mas é um filho de Deus. É que ainda está morto em delitos e pecados, mas se ela é uma ovelha, no tempo de Deus o Senhor vai chamá-la e vai haver uma transformação na sua maneira de viver, como houve na tua vida, como houve na minha. Mas quem é filho do diabo, nasce como filho do diabo e morre como filho do diabo. Então o Senhor disse para aquele grupo de pessoas, de judeus que o contradiziam, que o combatiam, que o rejeitavam: vós sois do diabo, que é o vosso pai. E ele disse: ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade. Irmãos, que princípio é esse, hein? Ele foi homicida desde o princípio. Qual foi o primeiro homicídio havido na terra? Caim matando Abel. Olha o Senhor Jesus se referindo a isto. De uma maneira muito clara está aqui escrito, irmão. Então, não é difícil chegar a uma conclusão de que neste mundo há pessoas que são filhos de Deus, eleitos e predestinados desde antes da fundação do mundo, e há aqueles que são filhos do diabo, destinados à perdição, a partir de quem? A partir de Caim. Não é difícil você enxergar isso aqui, meus amados. Olha, só a partir desse ensinamento é que nós começamos a compreender coisas que até então nós não tínhamos capacidade de compreendê-las. Por exemplo, por que um anjo do Senhor, de uma só vez, matou 85 mil pessoas e o campo se encheu de sangue, diz a Bíblia? Por que Saul matou milhares e Davi 10 milhares, quando Deus diz: não matarás? Por que Deus mandou Saul destruir todos os amalequitas, matando homens, mulheres, meninos e crianças de peito? Crianças recém-nascidas. Está lá em 1 Samuel 15, versículo 3. Você depois confere em casa. Por que Deus fez isso? Agora que nós temos este conhecimento, nós sabemos que todos eram filhos do diabo, e como filhos do diabo não contam para Deus.
Os filhos do diabo para Deus não conta, não vale nada, não tem valor algum. Então, meus amados, agora compreendemos porque é que ele salva uns e não salva outros. Porque se assim não fosse, ele seria um Deus impotente? Porque ele tem poder, irmão, sobre todas as coisas? Ou será que este Deus não tem poder para mudar o coração de um homem ou de uma mulher que de repente bate o pé, empaca e diz: eu não creio, eu não quero, eu não sirvo a este Deus? Será que ele não tem poder para isso? Claro, é evidente que tem. Ele é Deus, ele é Senhor. Então, meus amados, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Quer dizer que Jesus disse que há um campo onde foi plantado, e esse campo é o mundo. Isso foi a parábola do joio. E ele disse: olha, neste campo há uma boa semente, e esta boa semente quem são? Os filhos do reino, os filhos de Deus. Mas ele disse: há também uma má semente, que é o joio. Quem são eles? Ele disse: os filhos do maligno. Então, a tradição ensina que se o joio se arrepender, ele pode amanhã virar trigo, coisa e tal. Não, irmão, não há absurdo maior do que isto. Quem é joio, nasce joio e morre joio. É joio do princípio até o fim. Não pode um lobo virar ovelha. É impossível um vaso de desonra amanhã se tornar um vaso de honra. A Bíblia diz que nós um dia estivemos com atitudes de ímpios, mas sempre fomos filhos de Deus. Tínhamos atitudes de lobo, mas sempre fomos ovelhas do Senhor. Andávamos, vivíamos segundo o príncipe da potestade do ar, no meio dos filhos da desobediência, mas nunca fizemos parte deste mundo aí. Nunca, absolutamente nunca. Por favor, no Salmo 83, o salmista, vamos conferir mais uma vez coisas espirituais, como ensina o apóstolo São Paulo. Salmo 83, Salmo 58, perdão. Salmo 58, versículo 3, página 596, disse assim o Espírito Santo: desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Olha só, desde quando que os ímpios se desviam? Desde que eles são concebidos. Desde a hora que o Senhor permite que eles tomem corpo, que eles sejam revestidos de carne e tenham a mesma forma humana que tu tens, que eu tenho como filho de Deus, desde aquela hora eles já são desviados. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Isso é tremendo. Por favor, volte para Mateus. Mateus capítulo 25, versículo 41. Vamos encontrar mais uma vez o Senhor Jesus nos seus ensinamentos, chamando a atenção da igreja para estas verdades. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda. Eu falei o versículo? Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quer dizer que há uma turma que fica do lado esquerdo do Senhor, quando ele vier com seus anjos para buscar o seu povo, e ele trata essas pessoas de o quê? Malditos. Manda se apartar dele: apartai-vos de mim, maldito. Se apartar para onde? Para o fogo eterno, para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o inferno foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Por isso que um filho de Deus, irmão, nunca pode ir para o inferno. Por isso que a salvação não se perde. Porque o inferno não foi preparado para filho de Deus. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E por que que o Senhor diz que essas pessoas que estarão ao lado esquerdo, Ele vai mandá-las para o inferno? Porque são demônios, anjos decaídos, revestidos de carne. Foram destinados para a perdição. Paulo disse isso em Romanos. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para perdição,
Olha, o apóstolo São Paulo falou muito sobre os filhos do diabo, viu? Muito, muito, muito. Vamos, por favor, conferir em Romanos. Vamos voltar a Romanos capítulo 9, que é sempre bom. Eu não gosto de falar assim que você leia na Bíblia. Romanos 9, versículo 6. Ele disse assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Isso é tremendo, irmão. Olha, porque o povo de Israel, quem é o povo de Israel? A nação eleita, o povo eleito de Deus. Mas Paulo está dizendo, olha, não pense que Deus falhou pela maneira com que alguns deles têm procedido, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Ele está dizendo, nem todos de Israel são de fato os filhos de Deus. Como nem todos os seres humanos são de fato filhos de Deus. Nem todos que congregam nas igrejas são de fato filhos de Deus. Ele disse a Timóteo que numa grande casa, que é a igreja, não há somente objetos de ouro e de prata, mas há também de madeira e de barro, uns para honra, outros para desonra. Dentro da igreja, irmão, há a boa semente, mas há também a má semente. O diabo planta, ele coloca seus filhos dentro da igreja. São aquelas pessoas que vêm, parecem ser de Deus, elas aparentam uma santidade, elas cantam, elas batem palma, elas dão dízimo, mas chega um dia que elas mostram as suas garras de lobo, mostram que na verdade eram lobos fantasiados de ovelha. A Bíblia diz que o filho permanece na casa para sempre, o escravo não. O filho do diabo, ele vem e passa um tempo, mas logo ele se vai. Ele se envolve em fofoca, ele cria situações desagradáveis, ele pratica atitudes profanas, ele semeia discórdia, divisão, dissensão, rouba, adultera, se prostitui. Olha, ele cria coisas tremendas, viu? Então tu tens que ter este conhecimento. O fato, irmão, de todos os cavalos terem 4 patas, não significa dizer que todos os animais de 4 patas são cavalos. Da mesma forma, o fato de todos os filhos de Deus, que são predestinados a vir a este mundo, serem revestidos de carne, terem uma forma humana, não significa dizer que todos que são revestidos de carne, que todos que têm uma forma humana, são filhos de Deus. Tu tens que discernir isso. Tu tens que lembrar das palavras de Paulo aos Hebreus, que tu tens que discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo, primeira epístola, capítulo 5, desculpe, versículo 5, diz assim a palavra: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Olha, quem é filho da luz e filho do dia, diga amém. Ih, mas esse amém está muito fraco, não estou muito convencido não, viu? Quem é filho da luz e filho do dia, diga um amém para tremer essa igreja. Amém. Ah, agora me convenci. Ah, agora eu tenho certeza que você é. Bem, mas ele diz assim: nós não somos da noite, nem das trevas. Olha só, irmão, filhos da luz, filhos do dia, filhos da noite, filhos das trevas. Olha a separação aí. Quem é da luz, busca a luz, amém? É aquilo que eu falei antes, irmão. Um jovem que é da luz, ele não se sente atraído por uma moça que é das trevas. Uma moça que é da luz, que é do dia, não se sente atraída por um rapaz que é da noite. Não casa, ela não sente atração. Pastor, mas escuta só, pastor, e se ele for muito bonito, assim como pastor? Não, como pastor não, desculpa. É que minha mulher disse que, né? Quer dizer, embora que esses 42 anos já, mas nos meus 22, né? Ela bem que gostou e disse, você era lindo. Era. Então, pastor, se ele for assim muito bonito, um gato maravilhoso, olhos cor-de-rosa, né? Irmão, nem assim. Nem assim. É verdade, irmão.
Olha, tu tens que ter esta consciência, tu tens que ter este discernimento, para que tu não venhas a cair em ciladas, para que tu não venhas amanhã amargar uma vida de dores e de sofrimento. Por favor, aqui nós estamos te ensinando a discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Então, em 1 de Coríntios, continuamos vendo o que o apóstolo São Paulo está falando sobre a semente da perdição. 1 de Coríntios, capítulo 1, capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra: certamente, olha, não há dúvidas, viu? Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, aleluia. Quer dizer então que há um povo neste mundo, Paulo diz, que para eles o evangelho é o quê? Loucura. É loucura para eles, irmão. Olha, preexistência é loucura, predestinação é loucura, duas sementes é loucura, soberania de Deus é loucura, o maligno não pode tocar, é loucura. Vir à igreja aos domingos, quarta-feira, é loucura. Ele diz, aqui igreja que nada, eu vou para a praia. Tá vendo que num sol desse, eu vou perder meu tempo para ouvir pastor, eu vou para a praia tomar umas louras geladas. É verdade. Não, eu vou lá tomar uma pinga para esquentar mais ainda. Mas, para nós que somos salvos, o evangelho é o quê? Poder de Deus. Quando a Bíblia diz que tu já existias com Deus, desde antes da fundação do mundo, tu diz que Deus poderoso e maravilhoso. Quando a Bíblia diz que o maligno não te pode tocar, tu diz tremendo, esse Deus é poderoso. Quando ela diz, irmão, que o teu nome está escrito no livro da vida e ninguém pode apagar, tu diz aleluia, ó Deus. Mas os que se perdem dizem, isso é heresia, isso é uma mentira. Claro que se perde, claro que risca. Por quê? Porque o diabo sempre tenta contradizer as verdades de Deus. Ele sempre tenta contradizer Deus, irmãos. Então, meus amados irmãos, a verdade é que nem todos que existem neste mundo, em forma humana, foram predestinados para a salvação. Alguns foram destinados para a perdição. Esta é a verdade da Bíblia. Não é a verdade do pastor Carlos. Eu não estou dando nenhuma interpretação particular ao texto sagrado. É a verdade bíblica. Por favor, olha, Romanos 9, volte para Romanos 9. É bom repetir para que ninguém tenha dúvida quanto a isso, né? Porque às vezes ele diz assim, pastor Carlos, e por que pastor Carlos? E pastor Carlos? O Senhor ligou para mim depois do programa, essa semana passada, se identificou como pastor, e ele disse, você é um mentiroso. Eu digo, eu sim. Você está dizendo que só vão ser salvos os que Deus predestinou? Não, todos são filhos de Deus, e não sei o quê. Irmãos, Romanos 9, 22. Leia comigo, leia junto, toda a igreja, em alto e bom som. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para perdição? Olha, que diremos, pois? Paulo está dizendo, quem é que vai negar isto? Quem é que vai dizer que Deus não tem o direito de fazer isto? Que diremos, pois? Deus teve o direito. Deus podia ter destruído o diabo lá no paraíso. Ele podia ter exterminado de uma vez, olha, vai logo para o inferno, acabou a tua ação. Mas Deus suportou e suporta até hoje, com muita longanimidade, porque Deus determinou que eles seriam destruídos para sempre, quando Jesus voltasse para buscar a sua igreja, para reinar com seu povo. Amém? Só por isso Deus não destrói. Às vezes as pessoas dizem, mas pastor, por que Deus não toma providência? Coisas tão terríveis que acontecem nesse mundo, irmão. Deus não tomou providência, porque já está determinado o dia que Ele vai tomar a providência. Aliás, Ele já tomou a providência, só que Ele diz que ela vai se cumprir na vinda do Senhor. Amém? Então, por favor, em Mateus capítulo 3, Mateus, vamos voltar para o livro de Mateus,
capítulo 3, versículo 12, diz assim a palavra: a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Irmãos, ele está dizendo que quando Jesus vier, ele vai recolher para o celeiro de Deus, quem? O seu trigo, mas a palha, o que é que ele vai fazer? Ela será queimada em fogo inextinguível. Quer dizer que mais uma vez fala de trigo e mais uma vez fala de palha. Bem, Mateus capítulo 15, Mateus 15, versículo 13, diz assim a palavra: ele porém respondeu. Vamos ver o que é que o Senhor respondeu, página 24: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será o quê? Será arrancada. Quer dizer que o Senhor Jesus ensinou que há neste mundo, que é o campo, ele disse que o mundo é um campo, ele disse em certa ocasião que há no mundo uma boa semente, que são os filhos do reino, e há uma má semente, que é o joio, que são os filhos do maligno. Aqui ele está dizendo mais uma vez: olha, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será o quê? Arrancada. Qual é a planta que o Pai Celestial não plantou? O joio, os filhos do diabo. Então, a planta que o Pai plantou e a planta que o Pai não plantou. Quem vai negar isso daqui? Olha, só um louco, só um filho do diabo que pode dizer que não é isso. Então, meus amados, em 1 de Pedro, primeira epístola de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 8. Veja o que Pedro fala sobre a semente da perdição. Página 277. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram postos. Quer dizer que há pessoas neste mundo que são pedras de tropeço, são rochas de ofensa, são eles que tropeçam na palavra, são eles que distorcem a verdade da Bíblia, são eles que criam o evangelho segundo Allan Kardec, são eles que criam o evangelho da libertação, que tem que se libertar em 12 correntes, que tem que dar dinheiro para receber de Deus alguma coisa. Olha, são os que tropeçam na palavra, sendo desobediente, eles desobedecem a Bíblia. A Bíblia diz que há um único e soberano Deus. Eles dizem que há 3 deuses. Ele diz que há 3 pessoas distintas. A Bíblia diz que Jesus já nos libertou na cruz do Calvário. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, ele nos libertou do império das trevas. As pedras de tropeço, as rochas de ofensa, aqueles que tropeçam da palavra, aqueles que são desobedientes, diz o quê? Tu tens que te libertar numa corrente de 12 sextas-feiras. Está aqui na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Às vezes o pastor Carlos está perseguindo, eu não estou perseguindo ninguém, eu estou pregando a verdade. Se a carapuça cai na cabeça de alguém e cabe, encaixa, não é problema meu, é problema da Bíblia. Se alguém se sente machucado e ferido, é porque não está em linha com a palavra. A palavra diz que ela é mais penetrante e cortante do que uma espada de 2 gumes. Para o que também foram postos, quer dizer, eles foram postos por Deus neste mundo. Deus permitiu que eles existissem nesse mundo para serem desobedientes, para tropeçar na verdade, para Deus manifestar neles a sua ira. É isso que a Bíblia ensina. Bem, no versículo 12, 2 de Pedro, agora na segunda epístola, capítulo 2, versículo 12, diz assim: esses, todavia, como brutos irracionais. Você sabe o que é um bruto irracional? É um burro. Um burro é irracional. Um animal irracional, não tem raciocínio, é um selvagem. Como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição. Olha só, estes, os filhos do diabo, foram feitos para quê? Para a destruição, diz a Bíblia. Falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição
também hão de ser destruídos. Eles falam mal, irmão, daquilo que eles são ignorantes. Eles falam mal da graça de Deus, eles falam mal da salvação que não se perde, eles falam mal de tudo. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Olha, eles praticam injustiça. Quantas injustiças você vê acontecer nesse mundo e você fica de queixo caído? São os filhos do diabo. Considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, com as nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engoldando almas inconstantes, tendo o coração exercitados na avareza, filhos malditos. Está aí, irmãos. Olha, olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engoldam almas inconstantes. Pastor, o que é uma alma inconstante? É um filho de Deus que não tem conhecimento. Não tem conhecimento, fica pulando de galho em galho. Uma hora está aqui, outra hora está não sei aonde, outra hora corre para a corrente, outra hora corre para o jejum, outra hora corre lá para a profetiza. Então os filhos do diabo, eles tiram proveito das almas inconstantes e vão engodando. O que é um engodo? É um engano, é uma armação, é uma dissimulação. Então ele engolda os filhos de Deus. Um dia nós estivemos engoldados. Um dia, quando nós não tínhamos conhecimento, nós nos deixamos seduzir por falsos ensinamentos. Nós críamos que para Deus nos abençoar, nós tínhamos que dar todo o nosso dinheiro para Deus. Acreditávamos que havia demônios na nossa casa, que todo dia, toda semana, tinha que fazer alguma coisa para mandar o diabo sair. Levar água ungida, jogar na casa inteira, pegar um suco de uva que dizia que era o sangue do cordeiro, passar nas janelas, nas portas, para o diabo não entrar. Imagina se um diabo pode entrar na casa de um filho de Deus, irmão. Deus já deu ordem aos anjos para que te guardem. Em todos os teus caminhos, nenhum mal chegará à tua casa. Quer dizer, por que nós chegamos ao ponto de crer em tamanhos absurdos? Porque éramos inconstantes. Por que nós éramos inconstantes? Porque não tínhamos o conhecimento. O Senhor diz através do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Quer dizer que não é o jejum que está faltando, não. Graças a Deus que não, né? Não é jejum. Você sabe o que é uma pessoa achar, irmão, que Deus só vai lhe conceder algo que ela está necessitando se ela oferecer para Deus um sacrifício, uma fome de 24 horas? Você já imaginou isso? Imagina o teu filho te pedir alguma coisa, um caderno para o colégio. Papai está precisando de um livro lá para o colégio, mandou aqui para comprar. Não, meu filho, só vou te dar se você ficar 24 horas sem comer. Se você fizer isso, eu te dou. Não, só vou comprar esse livro se você andar de joelho aqui durante 4 horas até sangrar. Imagina. E nós achávamos que Deus agia dessa forma. Nós vimos Deus dessa maneira, irmão. Éramos almas inconstantes, engoldadas por filhos malditos. Os filhos malditos, eles têm o coração exercitado na avareza. O que motiva esta gente é a avareza. Tudo que eles fazem é por dinheiro. O Deus deles é o ventre. Você vê que um filho do diabo, quando vem para a igreja, quando o joio é posto no meio do trigo, ele só vem quando ele está com necessidades. Ou de uma cura, ou de um emprego, ou da solução de um problema nos seus negócios. Aí ele vem. Entendeu? Ele quer se locupletar. Ele quer satisfazer a sua necessidade. Mas ele não quer saber de Deus. Ele não quer conhecimento de Deus. Ele não quer viver vida reta. Não. Ele vem atraído por promessas mirabolantes. Coração exercitado na avareza. Avarentos. Meus amados, agora tu entendes porque é que muitas das vezes pessoas chegam à igreja e passado um tempo elas estão outra vez lá fora, na macumba, na feitiçaria, nas correntes, nas imagens, né? Nos ludíbrios desta vida. Por quê, pastor? Veja, por favor, é a palavra final da mensagem. 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 19.
Diz assim o nosso Deus: eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Olha, irmão, só sai de uma igreja cristã verdadeira, que prega o genuíno evangelho, quem não é de Deus. Quem não é de Deus? Quem é de Deus não sai nunca, permanece na casa para sempre. Então ele diz, olha, eles saíram porque não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Veja, o filho do diabo, tem um dia que ele sai. E para ele sair, ele cria uma situação, né? Tem uma hora que ele não aguenta mais a verdade, ele está fingindo. Você sabe que é horrível a pessoa fingir, né? Então ele não consegue fingir, incomoda ele fazer aquele teatro de que é um cristão. Aquilo não é o papel dele. Então ele se sente profundamente contrariado. Então chega uma hora que ele não suporta mais, ele tem que sair, e aí ele cria uma situação qualquer. Oh, eu estou saindo porque o pastor passou por mim e não me deu bom dia. Essa igreja não tem mais amor, as pessoas não estão mais me cumprimentando. Ah, teve a festa das crianças e aí faltou um pedaço de bolo para o meu filho. Irmão, não venho mais. Olha, dá um jeitinho de vir, viu? Dá um jeitinho de vir, porque se você não vier mais, é porque você não era dos nossos. Está na Bíblia. Abençoados, é verdade. Não sou eu que estou falando, é Deus que está falando. Você crê nesta palavra? Então a verdade nua e crua, incontestável, insofismável de Deus, qual é? O diabo e sua semente um dia deixarão de existir para sempre. Mas Jesus e a sua semente permanecerão para sempre, reinando em glória com Deus, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Esta é a verdade, irmão. Assim seja, assim diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. A cada instante que medito na palavra, fico mais firme, me sentindo um vencedor. Fiquei sabendo que eu sou predestinado, sou servo eleito, escolhido do Senhor. Estou falando do poder de Jesus Cristo, Senhor da vida, soberano, Criador. Pois é quem salva, é quem cura, quem liberta, água da vida que transforma a treva em luz. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, só Jesus faz isso comigo. Jesus, Jesus, só Jesus é o Senhor. É o Senhor. Jesus, 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 só Jesus que me deu abrigo. Jesus, Jesus, só Jesus é o Salvador. Depois de tanta caminhada estou seguro, e digo isto cheio de convicção, porque a graça é baseada na certeza em um alguém que me estendeu a sua mão. Ele é força, é amor e é bondade. Ele é bonito. Ele é bonito e o rosto brilha como luz. Já lhe falei e vou falar-lhe novamente. Falo bem alto, seu nome é Jesus. Ah, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, só Jesus faz isso comigo. Com Ele mesmo. Jesus, Jesus, só Jesus É o Senhor. é o Senhor. Nem o outro, só Ele. Jesus, Jesus, só Jesus que me deu
Rejeito doutrinas que vêm dos homens, E me firmei nas que são e me celestiais. firmei nas que são celestiais. Pois pela graça eu estou apaixonado. Com esta palavra só tenho encontrado a paz. Se os ímpios acham que venceu heresia, dizem loucura a verdade do Senhor. Não me importa em saber o que outros pensem, porque a fé é a loucura do cristão. Agora, todo o povo de Deus. Jesus, Jesus, Só Jesus. só Jesus, faz isso comigo.